Então, esta sessão que hoje nós temos tinha uma agenda que vos foi enviada. Esta agenda foi um pouco adaptada, portanto, eu própria irei fazer uma sessão curta inicial apenas para relembrar alguns aspectos importantes da gripe aviária. Minha colega Renata Carvalho falará então da situação epidemiológica, tanto em Portugal como na União, e aquilo que são as medidas preventivas nas explorações que nos permitem, de alguma forma, tentar nos proteger contra a gripe aviária. A colega Cláudia Moedas vai falar das medidas aplicáveis em explorações avícolas em caso de foco. Depois o Miguel Lamela em medidas aplicáveis em estabelecimentos em caso de foco, portanto em matadouros e outros estabelecimentos. E depois, finalmente, a Ana Caria Antunes irá falar sobre aquilo que é as indemnizações no caso da gripe aviária. Penso que me estarão a ver bem. Confirmem-me, faz favor. Sim, estamos a ver. Ok, sim senhor. Então eu passaria aqui a falar-vos daquilo, um ponto que estava nesta agenda e que não vamos ter a oportunidade de falar hoje, será o que é relativo às questões da internacionalização, mas estaremos disponíveis para, claro, responder a qualquer questão que tenham, mas o que aconteceu foi que a minha colega, que era suposto falar deste assunto, teve uma sobreposição de agendas e, portanto, não lhe foi possível estar hoje aqui conosco. Em todo caso, conforme as regras que já vos foram comunicadas, as perguntas deverão ser colocadas no chat e depois nós iremos, sem dúvida, encontrar e responder-vos a todas aquelas perguntas que vos ficarem. Então, enquanto ainda estão a chegar mais pessoas para participarem, eu ia-vos falar brevemente daquilo que é a caracterização da doença e dos seus sinais clínicos. Mas antes disso, gostava de vos dizer que já há alguns anos a EFSA reconhece como fatores de risco de introdução da gripe aviária de alta patogenicidade estes 4 que aqui estão, que é, nós podemos ter vírus de baixa patogenicidade, que é o LPI, Low Pathogenicity Avian Influenza. Só um aspecto, não estamos a ver o seu ecrã, estamos a ver lá assim, mas não o... Não? Não. Pronto, então eu se calhar vou terminar a apresentação e vou fazer outra vez a partilha de ecrã, está bem? Tinham, de uma forma inicial, tinham visto ou não tinham visto desde o início? Vamos a ver o seu ecrã, mas o Teams no seu ecrã. Eu não fiz nada de especial, portanto vou tentar outra vez partilhar. Agora, não, desculpe, não chegamos a ver isto, sim. Chegamos a ver isto, mas ok, já estamos a ver a apresentação. Ok, obrigada Miguel. Então dizia eu que a EFSA tinha já feito um estudo de caracterização daquilo que eram os potenciais fatores de risco para a gripe aviária ser introduzida em determinado espaço geográfico. O primeiro é através de uma mutação de um vírus de baixa patogenicidade para um vírus de alta patogenicidade. O LPAI é Low Pathogenicity Avian Influenza e o H é High Pathogenicity Avian Influenza. E, portanto, essa é uma das formas de nós termos surtos de gripe aviária de alta patogenicidade. Depois, o contacto com aves selvagens, principalmente as aves aquáticas, uma vez que estas são portadoras deste tipo de vírus. Ainda a importação legal ou ilegal de aves vivas. A legal se houver uma certificação que não seja corretamente realizada, não é? E é ilegal, obviamente, que podem ser introduzidos animais com estes vírus. E depois ainda pela importação dos produtos de origem avícola para a alimentação humana, animal e outros produtos. E, portanto, estas eram as principais formas de introdução da gripe aviária em determinado espaço territorial. E para elas, a EFSA também falava sobre algumas medidas
que nós deveríamos adotar, que todos os Estados-membros da União deveriam adotar para lutar contra cada uma destes fatores de risco, nomeadamente irmos acompanhando e controlando aquilo que fossem surtos de vírus de baixa patogenicidade, promovermos a biossegurança da exploração, a sensibilização de todo o setor tanto da produção avícola como os caçadores, portanto todos os que trabalham com aves domésticas e selvagens, fazer a monitorização da circulação viral nas aves selvagens, depois ser rigorosos naquilo que são as nossas medidas de salvaguarda, que isto é, quando alguém tem vírus em circulação, nós temos cuidado na forma como se importam os produtos de origem avícolas e as aves vivas, e também temos os nossos controlos de fronteira, e esta parte é muito bem trabalhada e definida na legislação comunitária. E depois ainda aquilo que é lidar bem com os produtos, fazer o seu processamento, proibir a utilização de restos na alimentação animal, etc. Portanto, havia aqui uma série de elementos que nós poderíamos adotar. Agora sim, depois desta introdução, falamos aqui do nosso vírus da gripe aviária. Este é um vírus que é da família Orthomyxoviridae e do género alfa influenza vírus, e portanto, havendo 7 tipos, o tipo que afeta as aves é este tipo A, também chamado influenza A. Nós diagnosticamos este vírus por isolamento e caracterização de fragmentos do genoma, e ou então por PCR real-time e sequenciação, e depois a análise filogenética para perceber que tipo de vírus é que nós temos, porque eles podem ser vários. Fazemos este diagnóstico, como sabem, recolhendo zaragatuas orofaríngeas e colacais e também através de amostras de órgãos de animais mortos que possibilitam o nosso diagnóstico do vírus da gripe aviária. Particularmente, este vírus é interessante porque tem aqui as hemaglutininas e as neuraminases, que são as hemaglutininas, uma proteína que pode ter vários tipos de 1 a 16 e que serve para a adesão do vírus à célula do hospedeiro e, portanto, tem aquele papel muito importante de adesão que é a fase primária, CAN7, a fase de introdução do material genético dentro da célula do hospedeiro. E depois tem as neuraminases, que são estas enzimas, que pode haver 9 tipos de neuraminases diferentes, de 1 a 9, que são umas enzimas que permitem também ajudar o vírus a libertar-se da célula uma vez ele formado, e portanto são as duas muito importantes do ponto de vista da infecção. A gripe aviária de alta patogenicidade é normalmente causada por vírus com hemaglutininas 5 ou 7, e, portanto, são estes 2 tipos de vírus com este tipo de hemaglutininas que mais nos preocupam e que são alvo de uma vigilância muito apertada, portanto, tanto aqui como em todos os Estados-membros da União. Sendo que, para este tipo de vírus, os reservatórios são as aves aquáticas, não é? Os reservatórios selvagens, e por isso nós temos aqui uma situação de termos um permanente risco de introdução deste agente patogénico no espaço territorial, uma vez que não conseguimos proteger fronteiras relativamente a este tipo de introduções. A transmissão do vírus da gripe aviária é feita bastante facilmente, portanto, porque este vírus é excretado por uma ave que esteja infectada nas secreções nasais, na saliva e nas fezes, portanto, maioritariamente estão aqui envolvidos os sistemas digestivos e respiratórios, mas este vírus pode também afetar o sistema nervoso e todos os outros sistemas orgânicos. E a transmissão faz-se porque uma ave ou um outro animal pode contactar diretamente com estas secreções, ou estas secreções podem contaminar superfícies que depois indiretamente podem, portanto, contaminar e infectar uma outra ave suscetível. O período de incubação para esta doença são 14 dias, segundo a Organização Internacional da Saúde Animal, a OIE. Passar de uma exploração avícola à outra normalmente acontece com falhas de biossegurança,
através das pessoas que transportam o vírus, portanto, de um lado para o outro, nas suas roupas contaminadas, etc., através de materiais, de equipamentos, mas também, não é? Nós já sabemos que as explorações avícolas podem ser contaminadas diretamente daquilo que é a transmissão pelas aves selvagens. Este é um esquema que explica que nós temos um ciclo em que os vírus vão circulando nos animais selvagens e que depois, por contacto com animais domésticos, estes vírus podem passar para as aves domésticas também. E também, como são vários tipos de vírus, eles podem recombinar muitas vezes, ou ter até mutações, não é? E, portanto, transformar-se em vírus com capacidade de saltar a barreira de espécie. E, portanto, muitas vezes nós já tivemos surtos de gripe aviária que envolveram os suínos, por proximidade entre as aves e suínos, e aquilo que foi a adaptação ou a recombinação viral para que ele pudesse depois haver a infecção do suíno, e também já tivemos surtos de gripe aviária que foram transmissíveis aos seres humanos e adquiriram depois uma capacidade de transmissão interhumana, não é? Nós neste momento temos em circulação no território nacional, pelo menos dos focos já temos diagnosticado, o H5N1. Este vírus tem circulado já desde o verão na União Europeia, mas os detalhes sobre tudo isto vos dará a minha colega Renata, que em seguida irá falar sobre esses aspectos da epidemiologia e da ocorrência no espaço territorial português e na União. Relativamente aos sinais clínicos, o que a literatura nos diz é que eles podem ser muito diversos. Porquê? Porque vai depender deste tipo de vírus, do tipo de aves, do estado de imunidade, da presença de outras patologias, das próprias condições ambientais, mas quando infecta aves domésticas, não é? Galinhas, perus, etc., observa-se a queda da produção de ovos, a redução do consumo de ração e água, depressão, perda de apetite, tosse, secreção nasal e ocular, edema da cabeça, coloração azul da barbela, dificuldades respiratórias, por vezes diarreia verde, sinais nervosos, paralisia, elevada mortalidade. Portanto, vejam que são sinais que são para já muito diversos, não é? E, portanto, de facto, o diagnóstico da gripe aviária faz sempre com a confirmação laboratorial. Quero-vos só dizer que estes sinais que eu aqui coloquei a vermelho, portanto, que nem sequer são específicos de nenhuma doença, que é a quebra da produção de ovos, redução do consumo de água e ração e a mortalidade aumentada, são per si de notificação obrigatória, não é? E, portanto, perante este tipo de sinais, é necessário haver uma notificação à DGAF, porque a primeira questão que se deve verificar é se tratará ou não de uma doença destas das categorias A, não é? Que é a doença, é a gripe aviária ou a doença de Newcastle, e portanto é muito importante que estes sinais de uma exploração avícola sejam levados em conta como serem suscetíveis de serem declarados de forma obrigatória. Esta obrigação está inscrita neste regulamento delegado, portanto que faz parte daquilo que é o pacote de legislação da nova Lei da Saúde Animal, e portanto o regulamento delegado 2020-689, no seu anexo 2, parte 1, secção 3.2, diz que de facto estes sinais são de notificação obrigatória para todos os Estados da União Europeia. Nós gostaríamos de apresentar um vídeo sobre aquilo que foi a experiência recente da infecção do H5N1 em perus. Eu vou tirar aqui a minha partilha de ecrã e vou tentar ser eu a partilhar este vídeo que tenho aqui no meu computador e pedir aos meus colegas, à Cláudia e ao Miguel Lamela, que se pudessem comentar este vídeo, o fizessem, uma vez que eles é que estiveram in loco e fizeram esta observação. Conseguem ver? Sim, sim, estamos a ver. Então agora é só pôr isto a correr, não é? Agora, para pôr isto a correr... Yolanda, isso.
Pois o que eu posso comentar sobre o vídeo é que na primeira exploração havia sobretudo sintomatologia nervosa que ocorria em 2, 3 horas e a seguir a morte, em que os animais antes disso não tinham praticamente sintomas. Na segunda exploração já se notava alguma morbilidade, como é o caso aqui deste animal. De todo modo, chega a haver a mortalidade de praticamente todo o bando em 72 horas, em 48 a 72 horas. A maior parte dos sintomas que falávamos ali atrás, relativamente àqueles sintomas clássicos da gripe aviária, como sejam os edemas, como seja as secreções, etc. Neste caso não foram identificadas, quer mesmo depois por necrópsia não havia nem ascites, nem líquidos na cavidade respiratória. Pronto, portanto, basicamente eram sintomas nervosos e muito rápidos. Muito bem, portanto eu vou retirar agora aqui o vídeo e vou voltar a partilhar aquilo que é a apresentação. Agora espero que estejam a ver o vídeo, estejam a ver a apresentação, certo? Sim, sim. Ok. Portanto, aqui nesta exploração em Perus, conforme os meus colegas recolheram estas amostras, vocês viram estas imagens já dentro do vídeo, quase ao vivo, e por isso, de facto, foi uma estirpe com uma patogenicidade muito elevada e um tropismo para o sistema nervoso central, e por isso os tais sinais clássicos não existiram, como disse a Cláudia, não é? Também tenho aqui umas imagens para vos mostrar, recolhidas pelo colega Tiago Vicente, que tem a ver com aquilo que é a abertura destas aves. Miguel, queres comentar? Então, as lesões que pode haver perfeitamente animais sem lesões muito características, aliás, não há lesões patognomónicas da gripe aviária, isso é um aspecto importante a ter em consideração. De alguns animais que morreram com a doença na exploração, aquilo que foi observado foram estas lesões, estão aqui à vista. Na primeira temos um fígado com intensa congestão e degenerescência, ele praticamente se desfazia ao toque. E temos na outra imagem um baço, uma esplenomegália, portanto um aumento de volume do baço. Na terceira imagem, enfim, eu acho que a imagem não é propriamente indicativa de uma enterite, mas poderá haver também uma enterite hemorrágica, se bem que não é uma imagem que demonstre uma enterite, pelo menos a meu ver. Daquilo que nós também pudemos saber posteriormente de animais que tinham sido abatidos desta exploração em termos de causas de reprovação em matadouro, por exemplo, eram situações muito banais que acontecem em praticamente todos os bandos, de animais febris, com alterações de cor, com alguma alteração na consistência da carne, portanto, mas sem lesões a nível orgânico muito expressivas, dada a evolução muito rápida da doença. Obrigada. Na terceira imagem não se vê muito bem, mas uma das coisas que também era muito frequente é petequias no pâncreas. No pâncreas. Okay. Muito obrigada. Muito bem, então eu só queria, para terminar, falar-vos um bocadinho daquilo que está previsto para fazermos relativamente à questão da gripe aviária. Portanto, nós, em todos os Estados-membros da União, implementamos um plano de vigilância da gripe aviária com o objetivo de fazer uma detecção precoce. Aliás, este é o único plano de vigilância da Comissão, portanto, que é a Comissão que dita as regras e é igual para todos os Estados-membros. Nas aves domésticas fazemos a recolha sistemática de amostras em certos grupos de aves e nas aves selvagens a recolha de cadáveres de aves mortas ou de materiais de aves doentes
que possamos ter acesso para fazer a vigilância e monitorizar continuamente aquilo que possa ser a ocorrência da gripe aviária. Nós também temos a identificação no país das áreas de elevado risco de gripe aviária e, portanto, temos um aviso que é dedicado apenas a essas áreas e às condições de criação e de gestão dos efetivos avícolas nas áreas que são consideradas de risco para a gripe aviária, e são áreas consideradas de risco porque principalmente têm zonas úmidas e têm zonas onde se observam animais, portanto aves aquáticas, selvagens e aves que também são rotas de migração que possamos ter no nosso país, portanto isto foi já há um tempo feito com o ICNF a determinação dessas áreas que poderíamos considerar de risco para a gripe aviária. Depois temos ainda o nosso plano de contingência, portanto, que é um manual que diz a par e passo, tenta, portanto, operacionalizar o que está escrito na legislação sobre aquilo que são as medidas a adotar perante um foco de gripe aviária e, portanto, este manual e o treino do pessoal da DGAF relativamente às ações que é preciso implementar são a nossa capacitação para resposta rápida. E depois também é previsto que haja uma formação de todos os intervenientes em biossegurança, métodos de decisão, etc., de quem vai gerir um foco, mas também a sensibilização para estes aspectos de todos o setor. Portanto, temos já feito seminários sobre a gripe aviária, temos folhetos sobre a gripe aviária, etc. E depois, dentro daquilo que é o menu dos vários aspectos que em termos de paz nós devemos desde já implementar, está também a distância de segurança entre as explorações e a própria biossegurança praticada ao nível dos efetivos avícolas. Portanto, esta questão da biossegurança é um dos pontos que a nova Lei da Saúde Animal dá bastante importância e que nós iremos trabalhar agora num futuro próximo para aquilo que é a sua, digamos, até classificação. Nós sabemos que os efetivos avícolas já têm trabalhado bastante nisto por via do Plano Nacional de Controlo de Salmonelas e também por aquilo que é a intenção da própria Federação e com a elaboração do manual, etc., mas é um dos aspectos também, em termos daquilo que é a nossa abordagem, que deve ser primar pela prevenção, temos que sempre que obedecer. E com isto eu agradeço a vossa atenção e vou desde já passar a palavra à minha colega Renata para a sua apresentação. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Não sei se já estão a ver. Ainda não, Renata. Não? Já agora sim. Agora sim? Sim. Pronto. Então, muito boa tarde outra vez a todos. Esta apresentação vai abordar dois temas distintos. Uma primeira parte que se refere à situação epidemiológica da gripe aviária de alta patogenicidade e uma segunda parte sobre as medidas preventivas em exploração avícola. Pronto, começando então pela situação epidemiológica. Renata, desculpa, meteste em módulo de apresentação? É que eu estou a ver o teu ecrã, mas não o módulo de apresentação. Então, mas esperem lá só um bocadinho. E agora sim? Sim, agora está bem, obrigada. Pronto. Peço desculpa. Esta época de gripe, que começou no início de outubro, melhor dizendo, de 2021,
temos que a primeira vez que este novo H5N1 foi detectado foi na Rússia, na Geórgia e no Cazaquistão, no final do verão, durante o mês de setembro, e muito pouco tempo depois, no fim de setembro e início de outubro, ocorrem as primeiras detecções do vírus no território da União Europeia, nomeadamente na Chequia e na Finlândia. E depois, muito rapidamente, o vírus disseminou-se por todo o continente europeu, e as análises genéticas revelaram que realmente ele tinha uma hemaglutinina semelhante aos H5N5 e H5N1 que tinham circulado no ano 2020 e no início de 2021. Relativamente à infecção deste novo H5N1 em mamíferos, foram encontrados no norte da Europa, na Suécia, na Estónia e na Finlândia, outros animais infectados, raposas vermelhas e lontras, nomeadamente, e muito recentemente, no dia 6, o Reino Unido reportou o primeiro caso humano de H5N1, deste H5N1, numa pessoa que tinha uma capoeira infectada e que tinha mantido um contacto muito estreito com as aves que estavam doentes. Relativamente aos focos que nós já detectámos cá em Portugal, o primeiro foco foi confirmado no dia 30 de novembro de 2021, numa detenção caseira em Palmela. Depois, no dia 23 do 12 e no dia 30 do 12, são confirmados 2 focos em explorações comerciais de perus de engorda, um em Óbidos e outro na praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha. Depois seguiu-se a detecção no início de janeiro, no dia 3, noutra capoeira doméstica, desta vez em Santiago do Cacém, e depois 3 focos em aves sinantrópicas e selvagens, nomeadamente em patos encontrados mortos num parque municipal de Vila Nova da Barquinha, numa zona que estava dentro do perímetro da zona de vigilância do foco número 3, e também em gansos bravos e num ganso patola, na barragem dos Patudos, em Alpiarça. E o último foco, o mais recente, foi confirmado no dia 10 do 1, em 2 gaivotas de patas amarelas que foram encontradas mortas na praia do Baleal, freguesia de Ferrel, em Peniche. Este mapa mostra a localização destes focos, incluindo nos 4 focos detectados em aves de capoeira os respectivos raios da zona de proteção de 3 km e da zona de vigilância de 10 km. Os meus colegas que vão falar a seguir depois explicarão melhor isto. Portanto, quando são detectados focos em aves selvagens, os procedimentos não são idênticos aos das aves de capoeira e, como tal, não é obrigatório o estabelecimento das zonas de proteção e de vigilância. Relativamente aos 2 primeiros focos, eles ocorreram em zonas que já estavam efetivamente indicadas como sendo zonas de alto risco para a introdução de vírus da gripe aviária, que foi, portanto, em Palmela e em Óbidos. Os outros focos ocorreram em freguesias que não faziam parte da lista das freguesias de alto risco e, como tal, foi alterada a listagem através do aviso 16 para incluir nesta lista as freguesias onde também foram detectados focos, neste caso a freguesia de Vila Nova da Barquinha, no concelho do mesmo nome, e freguesia de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, freguesia de Alpiarça, concelho de Alpiarça e a freguesia de Ferrel, em Peniche. Relativamente aos focos
que são reportados ao Sistema Europeu de Notificação de Doenças Animais, ou ADIS, entre 15 de outubro do ano passado e o dia 11 de janeiro, ontem às 9h07 da manhã, tinham sido reportados já 664 focos em aves de capoeira e 840 em aves selvagens e em aves em cativeiro. E como podem ver, são imensos os países afetados, praticamente todos os Estados-membros da União Europeia e também alguns países terceiros, mas que também reportam os casos a este sistema, como por exemplo a Noruega, a Bósnia e Herzegovina, a Ucrânia e a Suíça. O número de focos é bastante elevado, de facto, já em aves de capoeira, e isto traduziu-se já em mais de 15 milhões de aves de capoeira que morreram ou que foram abatidas na sequência destes focos, sendo que a maioria deles foi detectada em perus, em galinhas, em broilers, em patos e em gansos. No que diz respeito às aves selvagens, as ordens mais afetadas são, como seria expectável, as anseriformes e os caradriformes, que são as aves aquáticas, depois os accipitiformes, que são as aves de rapina, e também bastantes pelicaniformes, que são, por exemplo, as garças. Este mapa maior que aqui vem agora é um mapa que é elaborado pelo Laboratório Europeu de Referência para a Gripe Aviária e indica aqui a localização dos focos desde 8 de outubro do ano passado e até dia 10 de janeiro deste ano. Já cá estão os nossos os 5 focos que tinham sido notificados até aquela data em Portugal, e como podem ver, de facto, o número de países afetados é bastante grande, e as zonas da União Europeia com o maior número de focos são, de facto, a zona da Alemanha, Países Baixos, a Bélgica, o norte da Itália, e depois na Europa de Leste a Hungria e também a Polónia. O Reino Unido, como deixou de fazer parte da União Europeia, já não reporta atualmente os focos de doenças dos animais ao sistema ADIS, mas eles têm o seu próprio sistema e este mapa mais pequenino que está aqui à direita portanto, mostra a distribuição dos focos de infecção por este novo H5N1 no Reino Unido, em que se pode ver que realmente praticamente todo o país está afetado, principalmente Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. A análise que foi feita aos vários isolados destes focos de infecção têm mostrado que, de facto, eles resultam não apenas de uma única introdução de vírus trazido pelas aves migratórias que vêm do leste, mas sim de múltiplas introduções de vírus do subtipo H5N1. Este gráfico é um gráfico que está disponível num relatório da EFSA. A EFSA periodicamente publica relatórios de monitorização da gripe aviária e eu publiquei porque é muito interessante ver a forma como inicialmente os focos começam a ser detectados nas aves selvagens, que é a parte superior do gráfico, e posteriormente, pouco a pouco, começam também a ser detectados em aves de capoeira. A partir do momento em que entra no setor das aves de capoeira, ocorre um aumento muito rápido da disseminação do vírus e, portanto, um exponencial aumento de focos nas aves domésticas. Este outro gráfico é um gráfico que foi elaborado pela OIE, também no seu relatório
sobre a situação epidemiológica da gripe aviária. Portanto, eles fizeram um estudo com base nos dados das epizootias de 2005 a 2019, portanto são muitos anos, e chegaram à conclusão, de facto, que o padrão dessas epizootias, em termos de número de focos, segue esta curva que aqui vem, que elas são praticamente, todos os anos são superponíveis, e em que se nota que o pico ocorre normalmente em fevereiro, ou fevereiro e março. Então, como pontos a salientar, eu gostava de novamente dizer que os casos de infecção em aves selvagens normalmente precedem sempre os focos em aves de capoeira e que realmente, usualmente, os picos de infecção ocorrem durante o mês de fevereiro. Relativamente ao resto do mundo, o último relatório da OIE, que foi publicado no passado dia 13 de dezembro, inclui a análise dos dados dos focos notificados entre 18 de novembro de 2021 e 8 de dezembro de 2021. E como se vê aqui, a maior parte destes focos está no continente europeu, embora também haja focos noutros continentes, nomeadamente na Ásia e em África. Em termos de aves de capoeira, os países que notificaram focos são estes que estão aqui indicados: Irão, Israel, Japão, Coreia do Sul, Nigéria, Paquistão, Rússia e Reino Unido. E em aves selvagens temos China, Índia, Irão, Israel, Japão, Rússia e Reino Unido novamente. Agora para a segunda parte da apresentação, sobre as medidas preventivas em explorações. Esta imagem já foi apresentada pela professora Yolanda, e representa, como puderam já ver, o ciclo dos vírus da gripe aviária, portanto eu não me vou debruçar muito sobre isto, nem sobre a transmissão, que também já foi referida. Vou só indicar aqui mais alguns dados sobre a capacidade de sobrevivência do vírus no ambiente, pronto, que são dados retirados também de uma opinião científica da EFSA sobre gripe aviária, e vemos que, de acordo com as temperaturas ambientes, estes vírus da gripe aviária são capazes de sobreviver durante bastante tempo no ambiente. Portanto, um ambiente contaminado é um risco logo acrescido do aparecimento de focos de doença nas aves. Nas fezes, se forem temperaturas de inverno muito baixas, por exemplo, pelos 4 graus, o vírus pode sobreviver até 35 dias. Já se for a 20 graus, apenas 7. No que diz respeito às camas usadas e estrume, não foi referida a temperatura, mas referia-se que o período de sobrevivência do vírus era de 2 a 7 dias. E nas águas frias, portanto com temperaturas inferiores a 17 graus, o vírus pode sobreviver até 158 dias. Portanto, posto isto, a ferramenta, digamos, mais eficaz que temos para evitar a passagem dos vírus das aves selvagens para as aves domésticas é, sem dúvida, a biossegurança. Já há um manual de biossegurança para explorações de aves de capoeira publicado, foi publicado ano passado. Aqui está a definição de biossegurança, mas se calhar também não vale a pena estar aqui a esmiuçar muito, apenas referir que a biossegurança é de facto absolutamente imprescindível para a manutenção da saúde e do bem-estar das aves, bem como para a salvaguarda da saúde pública e também do rendimento produtivo. E a biossegurança baseia-se em dois conceitos que são no fundo complementares, que é o controle das entradas nas explorações e o controle das saídas, ou seja, nós temos que impedir a entrada dos agentes infecciosos nas explorações, chamada bioexclusão, mas se eles entrarem, temos que impedir a disseminação dos mesmos dentro da própria exploração e para fora desta. Portanto, temos que fazer um controle
das saídas. É certo que implementar um programa de medidas de segurança, de biossegurança pode parecer, à primeira vista, um esforço grande e uns custos acrescidos para a produção. No entanto, já está mais do que provado que os custos da aplicação das medidas de biossegurança são muito menores do que aqueles que estão associados ao controle dos focos. Portanto, mais vale sempre prevenir do que remediar. E as medidas de biossegurança devem ser cumpridas por todas as pessoas ligadas à produção avícola no curso das suas rotinas de trabalho, ou seja, o pessoal que trabalha nas explorações, o pessoal de manutenção, médicos veterinários e visitas a qualquer pessoa que se desloque à exploração. Esta imagem é retirada do Manual de Biossegurança e esquematicamente indica os fatores de risco na introdução dos agentes infecciosos numa exploração avícola. Podem ir desde água e alimentos contaminados, veículos contaminados, pessoas, até a introdução de animais e também outros animais domésticos, cães, gatos, ratos. Ratos não são animais domésticos, são pragas. Portanto, o controle de insetos e roedores também é aqui importante. E no caso da gripe aviária, o principal fator de risco, como já foi dito, são os contactos diretos e indiretos com as aves selvagens. Portanto, é essencial, em termos de biossegurança, evitar a contaminação das explorações, dos equipamentos, materiais, alimentos, água, com fezes ou secreções de aves selvagens, e é importante manter um bom nível de higiene geral das explorações, o cumprimento das medidas de higiene pessoal, desinfecção do calçado, de todas as pessoas que entram e saem das explorações também é absolutamente indispensável, e assim como a desinfecção dos rodados de todos os veículos que possam entrar e sair das explorações. Por fim, importantíssimo também é a eliminação correta e segura dos cadáveres das aves e aves que morram no decurso da mortalidade habitual, normal. Não estou aqui a falar em surtos de doença, embora, claro, que em cenário de surto de doença também estes cadáveres têm que ser eliminados corretamente. E também deve ser feita uma correta eliminação das camas usadas. Além da biossegurança, a detecção precoce dos focos da gripe de alta patogenicidade é também uma medida muito importante para evitar a disseminação da doença. Portanto, isto faz através de uma observação diária, cuidada do bando, com um registro das produções, das mortalidades, dos consumos de água e de alimento, e com uma análise desses dados. Nós vamos procurar não só alterações do estado geral das aves, através do aspecto geral do bando, do comportamento, etc., mas também alterações nos padrões de mortalidade. Portanto, se temos, vou agora a título apenas exemplificativo, por exemplo, se tivermos normalmente uma mortalidade diária de 1, 2, 3, 4 aves, e de repente começamos a ter 10 aves, depois 20, depois 25, isso aí deve gerar logo um sinal de alarme, porque apesar de não ser 90% do bando que morre de um dia para o outro, é um sinal que de algo não está bem, e sabe-se que, por vezes, focos de infecção por vírus de gripe aviária de alta patogenicidade podem começar assim de uma forma mais insidiosa. E, portanto, é muito importante ter o conhecimento do que é o padrão de mortalidade de cada bando em particular, para poder identificar estas alterações que possam denunciar a presença de infecção. Depois, claro, a queda da postura e a redução do consumo das águas e dos alimentos. Estes sinais, como também já foi dito,
de comunicação obrigatória imediata à DGAV, e a DGAV fará depois então uma visita oficial para a inspeção clínica do bando e colheita de amostras para confirmação da infecção, porque, como os meus colegas já disseram anteriormente, não há sinais clínicos nem lesões patognomónicas de gripe aviária. Embora, de facto, os sinais clínicos que foram referidos anteriormente, nomeadamente os sintomas nervosos, são também um alerta para esta doença. Apenas referir que, de facto, a detecção precoce é absolutamente fulcral para podermos atalhar a progressão da doença e minimizar a sua disseminação no setor avícola. Outras medidas preventivas em exploração, relativamente a aves selvagens que possam ser encontradas mortas dentro ou junto das explorações. Isto é também um sinal de alerta bastante importante, se ocorrer. Neste caso, deve manusear-se este cadáver com bastante cuidado, retirá-lo, pô-lo dentro de um saco de plástico, fechar, mas tendo cuidado de não tocar na ave morta diretamente, usando sempre luvas, porque, como também já foi dito, esta doença é uma doença de potencial zoonótico e, apesar de transmissão entre as aves e o ser humano não ser tão fácil quanto isso, requer normalmente um contacto muito estreito e um certo tempo também de contacto para que o vírus passe das aves para as pessoas. E mesmo assim, normalmente, a sintomatologia causada, na maior parte das vezes, não é grave e também, normalmente, não ocorre logo a transmissão lateral, portanto, entre seres humanos. No entanto, quando ocorrem esses saltos de espécie, corre sempre o risco de depois o vírus, que originalmente era aviário, se adaptar ao hospedeiro mamífero, no caso, o homem, e dar origem depois a epidemias ou pandemias de gripe humana de origem aviária, que já ocorreram várias na história, nomeadamente a famosa gripe espanhola de 1918. Devem ser contactados os serviços da DGAV da região para eventual recolha do cadáver e pesquisa de vírus da gripe aviária. Agora, recentemente, foi também disponibilizada uma ferramenta, que é uma aplicação para registro dos animais selvagens encontrados mortos, que foi desenvolvida pela DGAV em colaboração com o ICNF e que se chama Animas, que está disponível neste endereço que aqui está. Qualquer pessoa pode registar-se na aplicação e fazer a notificação ou registar a ocorrência das aves selvagens encontradas mortas. Isto depois o sistema da aplicação vai gerar um alerta para os serviços poderem avaliar se realmente é necessária a colheita de amostras para poderem depois deslocar-se ao local onde a ave foi encontrada para esse efeito. Em todo caso, se o cadáver da ave selvagem em causa não for recolhido para testagem, pronto, porque por vezes esses cadáveres são encontrados em avançado estado de putrefação, quase praticamente em redução esquelética, embora possam estar recobertos de penas e parecem intactos, mas se formos ver com mais cuidado, de facto aquilo são apenas penas sobre ossos e neste caso é impossível fazer o teste de PCR para pesquisa de vírus, portanto não vale a pena recolher para testagem. Relativamente a outras questões quanto à prevenção, nós temos no portal da DGAV uma página dedicada à gripe aviária que tem muitas informações, não só sobre a epidemiologia, como também medidas preventivas, como as medidas de controlo, como
os editais, notas informativas, etc. E temos também lá disponíveis vários folhetos com informações importantes, nomeadamente as medidas de biossegurança nas explorações avícolas. E pronto, era só isto que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Renata. Eu agora passo a palavra à Cláudia Moedas para vos explicar quais são as medidas a implementar em caso de foco numa exploração avícola. Boa tarde a todos. Aqui vou falar um bocadinho da experiência que tem sido estes últimos dias aqui em Lisboa e Val do Tejo e obviamente sempre pautados pelas regras comunitárias e nacionais que existem sobre o assunto, começando do mais simples para o mais complexo, talvez. No caso das aves selvagens, quando há uma situação de positividade em aves selvagens, o que fazemos é a delimitação do foco, da zona onde aconteceu essa morte, e é muito importante quando há recolha de cadáveres que seja perfeitamente identificável o sítio onde ele estava para podermos fazer essa localização, e vamos avaliar se ali à volta existem explorações que necessitem ser vistas com cuidado, porque, como já falámos, a transmissão entre as aves selvagens e as aves de capoeira é a principal forma de contágio destas últimas. Caso exista alguma situação que mereça análise, faremos análise dessas explorações que estão perto do foco. De resto, não existem propriamente medidas impostas a essas explorações que ficam perto, apenas, e como já está implementado para todo o país neste momento, a necessidade de fechar as aves dentro de casa e não ter água e comida à disposição do exterior e com a possibilidade das aves selvagens contactarem com essa água e com essa comida. Relativamente a um foco que ocorra em aves de capoeira, pois aí, para além de serem implementadas medidas na exploração, serão implementadas medidas numa zona de proteção, que é de 3 km à volta do foco, e numa zona de vigilância, que é de 10 km à volta do foco. Relativamente à exploração foco, aquilo que nós tentamos é que daquele foco não venham a ocorrer outros, portanto, tem que ser tudo muito rápido, temos que ter uma atuação rápida, temos que pensar que o vírus está presente naquela exploração e, portanto, temos que eliminá-lo o mais rapidamente possível dali, com tudo o que sabemos que possa estar contaminado com esse vírus, começando pelo abate de todas as aves da exploração, a retirada dessas aves e encaminhamento para a destruição, que pode ser por enterramento na própria exploração, quando há condições para isso, ou então para encaminhamento para uma unidade de transformação de subprodutos. Aqui a ideia é sempre não tirar nada de dentro da exploração que possa ficar lá e que possa ser destruído lá, para que não haja circulação do vírus nas vias públicas e por aí fora. Fazendo o abate dos animais e a destruição dos cadáveres, depois terá que ser feita também a remoção grosseira de todos os detritos presentes na exploração, os estrumes, a ração que ainda possa existir, camas que possam estar contaminadas com o vírus, etc. Tudo isso é para destruir. Basicamente, aquilo que se pretende é que no final não haja nada na exploração que faça lembrar o bando que ali esteve, porque tudo pode estar contaminado com o vírus, inclusive até as folhas de registro dos bandos, etc. Tudo o que possa ter sido contaminado
através da manipulação, etc., deve ser retirado da exploração. Tudo deve ser tudo o que não possa ser destruído deve ser desinfetado com um desinfetante próprio. Existe uma lista de desinfetantes que está indicado para estas situações de infecção pela gripe aviária. E após esta primeira remoção mais grosseira dos detritos, deve ser aspergido toda a área da exploração com um desinfetante que deve ficar 24 horas a atuar, e a partir desse momento começa uma limpeza e desinfecção mais fina e mais cuidada, em que deve realmente ser de fio a pavio, tudo limpo, tudo tirado, tudo lavado. É muito importante fazer a lavagem das superfícies, porque, como viram, o vírus pode manter-se a temperaturas baixas, e estamos no inverno, pode manter-se durante muito tempo na matéria orgânica. Portanto, é para retirar tudo o que possa estar lá contaminado na exploração, e de seguida faz uma desinfecção profunda do interior e do exterior dos pavilhões. 7 dias depois terá que ser feita a nova desinfecção, e só a partir daí é que começa a contar o vazio sanitário daquela exploração. Isto em relação à exploração foco. Uma outra coisa que fazemos nessa exploração, quando é detectado um foco, é fazer um inquérito epidemiológico para analisar todas as ligações que possam existir entre aquela exploração e outras explorações, nomeadamente visitas do médico veterinário, visitas de outros técnicos, visitas dos carros da ração, das equipas de apanha, e vamos fazer uma análise nessas outras explorações que passam a estar epidemiologicamente ligadas ao foco. Vamos fazer a análise de risco, se há necessidade de fazer análise a esses animais, ou pelo menos esses animais vão ter que ficar em vigilância durante o tempo de restrições, porque há um risco acrescido de ter havido contactos. Se nós nos lembrarmos daquela curva que apareceu ali, que a Renata mostrou, a partir do momento em que o vírus entra nas aves de capoeira, o número de focos dentro das aves de capoeira aumenta. Isto porque sabemos que existem ligações grandes entre as várias explorações dos mesmos grupos, etc. E é muito fácil haver essa transmissão viral por coisas tão simples como o próprio telemóvel, como a chave do carro, que nos esquecemos de desinfetar e que levamos para dentro da exploração e que pode ficar contaminado ou por alguma falta de biossegurança que possa existir, e sabemos que muitas vezes há efetivamente algumas dificuldades na biossegurança das explorações, e é aí que temos que trabalhar, sobretudo. Como eu estava a dizer, feito este inquérito epidemiológico e avaliadas as ligações a outras explorações, o próximo passo é fazer também a visita e análise, a recolheita de amostras para análise em todas as explorações da zona de proteção, porque aí sabemos que a possibilidade de presença de vírus é muito grande, não é? No tal raio dos 3 km, e no raio dos 10 km, entre os 3 e os 10, vamos também fazer a análise, neste caso, uma análise epidemiológica, vendo registros de mortalidade, etc. E só faremos análises para pesquisa de gripe aviária caso hajam alguns sinais que possam indicar a presença do vírus. Basicamente, todas as explorações que possam ter
ligação, mesmo a estas das zonas de vigilância, etc., a partir do momento em que nós consideramos que há um risco daquela exploração poder ter com ela lá, estar infectada com o vírus da gripe aviária, todas as ligadas a essa passam a estar em alerta até que se descarte a possibilidade da presença do vírus. Portanto, aqui o que pretendemos basicamente é quebrar ligações, é analisar as ligações e fazer com que não haja transmissão daquele foco que já conhecemos para outros locais. Depois, durante todo o tempo de restrições, que é de cerca de 30 dias após a descontaminação da exploração foco, há uma série de ações adicionais que temos que fazer em todas as explorações que estão ligadas a esse foco, quer as por proximidade, quer as por estarem ligadas epidemiologicamente. E aí os avicultores são notificados de que nada pode entrar, nada pode sair. Como sabemos, a avicultura é uma roda que não para e dizer assim, nada entra, nada sai, implicava um impacto muito grande, sobretudo em algumas explorações e em algumas atividades. Portanto, existem derrogações que podem ser pedidas para determinadas situações, como seja, por exemplo, a transferência de animais que já estão muito grandes numa recria para um pavilhão de postura, seja de poedeiras, de reprodutoras ou por exemplo, de perus, como também a saída do estrume, a saída de cadáveres, tudo isso pode ser analisado e pode ser feita essa derrogação, mas com condições específicas, com um cuidado mais apertado, uma vez que sabemos que essas explorações estão em vigilância porque há um risco efetivo do vírus estar a circular por ali e portanto, desde a desinfecção dos veículos que vão buscar os materiais até a análise de qual o trajeto que aquele carro vai fazer, esse trajeto deve ser direto de um ponto ao outro, devem ser minimizados os transportes durante essas transferências, etc. Mais uma vez aí tentamos que não haja a disseminação potencial do vírus. Outra situação, por exemplo, que temos que ter em conta, por exemplo, num dos focos tivemos um centro de incubação envolvido na zona de vigilância do foco. Sabemos que os ovos estão em incubação e não vamos obrigar a que se faça a destruição desses ovos, até porque o centro de incubação não foi o sítio do foco. Todos os dias saem pintos do dia desse centro de incubação, portanto esses pintos do dia vão ter que ficar em vigilância sanitária na exploração de destino durante 21 dias. Esse bando vai ter que ser analisado com mais cuidado, verificada a mortalidade, os tais sintomas que falávamos anteriormente que podem despoltar a suspeita, como seja até a quebra de consumo de ração e de água, e tudo isso deve ser reportado aos serviços oficiais para que possam atuar rapidamente e que possa haver o despiste da doença da gripe aviária. E posso dizer também que neste momento, desde o momento em que nós vamos fazer uma colheita até saber o resultado dessa colheita, passam menos de 24 horas. Temos, quer a DGAV, quer o INEAV, estão a trabalhar de forma incansável para rapidamente podermos ter respostas e não haver entraves
à movimentação animal, mas também, e porque sobretudo temos que fazer um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, porque enquanto o vírus está na exploração e não temos o conhecimento que ele lá está, não estamos a tomar as medidas para o conter, ou pelo menos não todas as que tínhamos que tomar. Entretanto, relativamente, por exemplo, também temos situações de explorações de galinhas poedeiras, que todos os dias põem ovos. Esses ovos podem ser encaminhados para o consumo humano. O vírus da gripe aviária não tem transmissão vertical, ou seja, não passa da galinha para o ovo. No entanto, a casca do ovo pode ser contaminada caso haja circulação do vírus na exploração e, portanto, como vimos também, a transmissão do vírus pode ser por aerossóis, etc. Ele pode estar no ar, vamos lá, e pode contaminar a casca do ovo. Portanto, esses ovos têm que ser ou encaminhados para o ovoproduto, para tratamento térmico, ou se vendidos em natureza, têm que ser vendidos após desinfecção das embalagens, etc., para mitigar o risco de presença do vírus. Em relação a derrogações, por exemplo, se houver uma exploração com galinhas reprodutoras, as galinhas reprodutoras também todos os dias põem os ovos de incubação que têm que ser encaminhados para um centro de incubação, só podem ser para um centro de incubação que esteja em zona de vigilância também, exatamente pelas questões que falei, que estes pintos que nascem nestas zonas de vigilância têm que ser também eles vigiados durante os tais 21 dias. Portanto, há aqui uma série de medidas que, infelizmente, nos focos que tivemos até agora, temos uma realidade muito rica em diferentes atividades e tivemos que lidar com todas estas derrogações e todas estas movimentações ligadas à atividade avícola. E basicamente fico por aqui, passo ao Miguel para falar um bocadinho do que também mais uma coisa que tivemos num dos nossos focos, o que é um matador dentro de uma zona de vigilância e também para falar um bocadinho da situação de suspeita em caso de gripe aviária no matador, certo? Professora, não sei se quer fazer, professora Yolanda, não sei se quer fazer alguma intervenção, ou se passo já. Podes falar, eu só faria aqui um pequeno resumo que era, perante qualquer foco de gripe aviária, nós ficamos imediatamente com 4 frentes de trabalho. Uma das frentes de trabalho é a exploração foco, porque ali é necessário fazer a eliminação dos animais, a limpeza e desinfecção, e isso é muito importante que se faça rapidamente, como a Cláudia diz, só no último dia da limpeza e desinfecção é que começam a contar os dias como zona de restrição, não é? Portanto, essa data é uma data importante. Depois, a segunda frente de batalha é as ligações epidemiológicas que foram identificadas no inquérito epidemiológico. A terceira é a zona de proteção, que são as zonas a área com maior proximidade geográfica, porque aí até temos que fazer colheita de amostras para perceber se não há circulação viral. E depois a quarta é a zona de vigilância, não é? Portanto, são 4 frentes de batalha, para não falar depois do serviço central que tem que fazer a comunicação e os editais, etc. E, portanto, de facto, ao nível do terreno, são mesmo estas 4 áreas, com as suas especificidades e com aquilo que é a tipologia de estabelecimento que há em cada uma delas. Miguel, passo-te a palavra. Obrigado. Então, relativamente às implicações da gripe aviária nos matadouros, eu queria abordar 4 aspectos principais, uma vez que o público é tão vasto, creio que há informação de detalhe
que não é, pronto, não é se calhar a circunstância ideal para debater e para apresentar, mas há aspectos gerais que é de todo o interesse que todas as pessoas ou associadas à atividade dos matadores tenham conhecimento. A primeira é que, perante a ocorrência de um foco, os estabelecimentos de abate que tenham abatido aves daquela exploração têm que fazer a retirada do mercado da carne que anteriormente colocaram no mercado, vinda daquela exploração. Portanto, a data a que se aplica a necessidade desta retirada do mercado é nos 14 dias que antecederam o início dos sintomas. Portanto, se os sintomas surgiram no dia 14 de um determinado mês, toda a carne proveniente de abate de animais daquela exploração a partir do dia 1 tem que ser retirada do mercado. Esta é uma operação bem complexa que exige a cooperação entre todos os operadores do setor alimentar e que quanto mais rapidamente ela for efetuada, melhor. A retirada desta carne do mercado implica também não só retirá-la da prateleira, não é? Das prateleiras do comércio, mas também o seu encaminhamento como um subproduto de categoria 2, que é assim que estas carnes são consideradas a partir do momento em que se sabe que são provenientes de uma exploração onde há o vírus da gripe aviária de alta patogenicidade. Um segundo aspecto, neste caso, não é, no matadouro, isto aqui não estamos a falar de matadouro na zona de vigilância ou fora da zona de vigilância. Ele pode não estar, pode estar até bastante longe da exploração onde houve o foco, mas se abateu animais daquela exploração, esta necessidade impõe-se, bem como da desinfecção de toda a unidade de abate, de forma apropriada a eliminar qualquer possível contaminação das instalações do matadouro com o vírus da gripe. Isto incluindo zonas interiores, zonas exteriores, veículos de transporte de aves, portanto, após um surto, as instalações por onde passaram os animais desta exploração têm que ser todas desinfetadas com um desinfetante com capacidade virucida para este vírus. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito também a qualquer matadouro, fora ou dentro das zonas onde há restrições, relativamente à recepção de animais provenientes de explorações que se situam em zonas com restrições. Não é? A partir do momento em que há um foco, então estabelecem-se aqueles dois perímetros, 13 e 10 km, por zona de proteção e zona de vigilância, e todas as explorações que se situam dentro daquele círculo ficam... Todas as saídas e entradas ficam condicionadas por autorização prévia da DGAV, mas pode haver saídas de animais dali para exploração em matadouros que estão fora da zona de restrições. Naturalmente, esses movimentos devem ser o mais curtos possível, portanto não faz sentido as aves atravessarem o país para irem morrer num matadouro situado no outro lado do país, mas acontece serem matadouros que estão nas proximidades, mas fora da zona de restrições. Neste caso, o que é que acontece? O matadouro de destino deve e tem de aceitar a recepção daqueles animais, tendo conhecimento de que aquela exploração se encontra sob vigilância oficial, mas também tendo conhecimento de que a DGAV só autoriza aquela saída quando considera que o risco de presença do vírus é negligenciável, porque essa também é outra condição para a DGAV autorizar a saída de animais de uma exploração. De qualquer forma, o matador de destino tem que ser ouvido e tem que aceitar receber aqueles animais daquela exploração. Portanto, isto pode acontecer também a qualquer matador do país. Se a exploração se situa na zona de proteção, que é aquele perímetro mais próximo do foco, dos tais 3 km, a carne destes animais tem de ser marcada com uma marca especial, em vez de ser a marca de identificação habitual, que é uma marca oval, a carne tem de ser marcada com uma marca quadrada, que não tem sequer as letras CE,
porque ela está limitada ao consumo e à distribuição no mercado nacional. Portanto, aqui esta regra aplica-se apenas a aves de explorações que fiquem na zona de proteção. Nós não temos, neste momento, nenhum caso desses. Dos dois focos, nós temos 4 focos em explorações avícolas, 2 industriais e 2 detenções caseiras, que são capoeiras. Não temos na zona de proteção nenhuma exploração industrial, mas pode de um momento para o outro isso acontecer. Ora, a carne dessas explorações, não as do foco, mas as que se encontram na zona de proteção, têm que ser apenas distribuídas no mercado nacional e aposta essa marca de identificação especial. Se as explorações se encontram na zona de vigilância, e aqui nós já temos várias, não é? Nos 2 focos que temos de explorações industriais, que ocorreram em explorações industriais, há várias explorações situadas na zona de vigilância, no perímetro de 10 km. Neste caso, não há restrições em termos de comercialização da carne, portanto, a carne é marcada com a marca de identificação habitual e pode ser comercializada em todo o mercado europeu, tal como a carne das outras explorações situadas fora das zonas de restrições. Portanto, não há limitações em termos de comércio intracomunitário, o mesmo não significa que não possa haver a nível de comércio fora da comunidade. Isto porque, creio que também, como é sabido, alguns países, a partir do momento em que há um foco de gripe aviária em Portugal, alguns fecharam completamente a possibilidade de entrada de produtos avícolas nesses países. E, nesse caso, naturalmente, a carne não pode ser exportada para esses países. Poderá também haver países, e isto agora é uma situação que não há uma regra, depende das condições que são fixadas por cada país, pode haver países que imponham condições do género, a carne é proveniente dos animais, ou a carne é proveniente de animais de explorações que não se encontram em zonas de restrições. Se houver um país que impõe esta condição, então a carne destas explorações da zona de vigilância não pode ser exportada porque não cumpre esta condição. Portanto, aqui só uma análise caso a caso é que permite identificar se há alguma restrição a nível de comercialização, isto para fora da União Europeia. Miguel, deixa-me só acrescentar que por acaso esqueci-me de falar na altura, no que se refere a ovos de consumo, os ovos de consumo provenientes de explorações, quer da zona de proteção, quer da zona de vigilância, não podem ir para, ou melhor, apenas podem ser comercializados no mercado nacional. E isto implica que todos os lotes que entrem em centro de classificação ou numa unidade de ovoproduto que sejam provenientes destas explorações em vigilância têm que ir identificados e o estabelecimento de destino tem que ter uma rastreabilidade apertada sobre esses lotes para que posteriormente o serviço oficial seja informado de quais são esses lotes para que não possa haver certificação, por exemplo, de uma pastelaria, seja do que for, de um produto que por vezes tem ovos na sua composição e que é exportado para um país terceiro qualquer, com um lote feito a partir de ovos provenientes destas explorações de vigilância. Portanto, o que se aconselha é que façam a entrega de um lote o mais uniforme possível, não haver muitos lotes a entregar e sobretudo que seja feito no pequeno retalho para que seja mais fácil controlar essa situação e que não venha a vir lotes de ovoprodutos a serem incorporados em produtos que depois nós mais tarde vamos ter que certificar e vamos ter que andar a procurar se foram feitos com aqueles lotes específicos que não podem ser certificados. Avançando então em relação aos matadouros, o terceiro aspecto é
as condições que são aplicáveis a um matadouro que fique numa zona sob restrições. E como já aqui dissemos, efetivamente houve um matadouro que aconteceu isto, está na zona inferior, está a uma distância inferior a 10 km do foco, e neste caso o matadouro fica também sob vigilância oficial, ficando proibidas todas as entradas e todas as saídas do matadouro, sendo, no entanto, autorizáveis pela DGAV, quer entradas, quer saídas, quando se considera que o risco é negligenciável. Portanto, isto significa, em termos de depois de articulação entre os serviços oficiais e os matadores, neste caso, o que também já acontece com as explorações, mas com os matadores esta ligação é muitíssimo mais intensa, porque podem imaginar que qualquer unidade de abate, em termos pelo menos de saídas, elas são múltiplas por dia, não é? E todas as saídas têm que estar sujeitas a uma autorização prévia da DGAV, quer de produtos, quer de subprodutos, o que implica uma enorme proximidade, digamos, de funcionamento, que é algo completamente inusual para nós. As empresas têm uma atividade completamente autónoma, fazem aquilo que querem e de repente toda a sua atividade está condicionada a uma apreciação prévia nossa e uma autorização prévia. Aqui há um aspecto também que eu já referi para as carnes, que é igualmente de alertar para a questão dos subprodutos. Os subprodutos de aves da categoria 3, de aves que venham da zona de vigilância, também poderão ter algumas limitações a nível de exportação, não para o mercado europeu, mas a nível de exportação. Portanto, estou a falar de farinhas de categoria 3 ou de gorduras de categoria 3 que possam ser exportadas. Pode haver alguma situação em que o país de destino imponha alguma restrição que inviabilize a certificação destes produtos. Portanto, passa-se o mesmo do que se passa em relação à comercialização da carne. Agora, é algo que só é possível ser verificado caso a caso, não é? Portanto, isto no que diz respeito a matadouros em zonas de restrições. Fica todas as entradas e saídas sujeitas à autorização prévia da DGAV. O último aspecto, que é um aspecto genérico, aplicável a todos os matadouros, além da questão da necessidade absolutamente óbvia de, neste momento, serem revistos todos os procedimentos de higienização, com um especial enfoque nos veículos de transporte de aves, nas zonas de subprodutos, nas zonas exteriores onde circulam os veículos, a entrada de pessoal. Neste momento é um ponto crítico que todos os matadores deviam rever e agilizar, reforçar os procedimentos de verificação, aquisição de substâncias, tem desinfetante em quantidade suficiente para face a este surto. Portanto, é algo a reforçar em qualquer matador, do norte a sul do país. E será também bom todos os matadores de aves estarem preparadas para a eventualidade de poder haver uma suspeita durante o abate, não é? Quer ela ocorra na inspeção ante-mortem, quer durante a inspeção pós-mortem. Isto é de todo de evitar, não é? Portanto, todo o nosso esforço é que a vigilância seja feita a nível das explorações e, portanto, não haja aves a saírem de explorações com sintomas, com indicações de que podem ter gripe aviária. Isto é a regra número 1, evitar a saída das aves, mas perante a saída, a nível do matadouro, a outra coisa a evitar será que o início do abate ocorra nestas aves. Portanto, adquire neste momento especial importância a informação que é transmitida nas IRCAs, na informação relativa à cadeia alimentar, e por essa razão foi estabelecida uma regra de esta informação ser obrigatoriamente enviada com pelo menos 24 horas de antecedência em relação à chegada dos animais. Esta é uma regra que se aplica a todos os matadores de aves do país neste momento, exatamente para permitir, quer ao matador, quer à inspeção sanitária, ao Serviço Veterinário Oficial,
fazer a análise da informação da IRCA, contactar o médico veterinário da exploração se necessário, contactar com o Serviço Regional da DGAV perante alguma dúvida, antecipadamente, antes da saída dos animais. E o outro reforço é da própria inspeção ante-mortem nos matadouros, que nós sabemos que não é propriamente algo muito fácil de se fazer, visto que as aves estão dentro das jaulas, às vezes há iluminações deficientes, até dificuldades de acesso aos animais, e é um aspecto também que neste momento merece alguma atenção. Portanto, os matadouros têm que, neste momento, facilitar ao máximo, criar as condições necessárias para que as aves possam ser observadas pela inspeção sanitária. Não pode haver de maneira nenhuma lotes a ser abatidos antes do serviço oficial aprovar os animais para abate, é algo fundamental neste caso. Ainda com isto tudo, pode efetivamente ocorrer uma suspeita durante já o abate do lote. Essa suspeita tem que ser, enfim, tem que ser analisada e pode haver necessidade de efetivamente colher amostras para análise. O abate tem que ser interrompido e o estabelecimento tem que estar preparado para fazer uma higienização e desinfecção com um virucida adequada, de maneira a que depois disso e depois do tempo de aplicação previsto para o produto em causa, depois disto poder retomar o abate com os restantes lotes, naturalmente assegurando a separação completa das carnes sobre as quais recai a suspeita de gripe aviária, não é? Nada como estar preparado antes para essa eventualidade, porque de certeza que dessa forma as coisas correrão melhor se isto vier a acontecer. Eu não sei, possivelmente não estou a falar de tudo, mas eram os aspectos principais que eu tinha elencado relativamente aos matadouros. Creio que se houver dúvidas agora por parte dos participantes, eu não sei se ainda há mais um tema, não é? O das indemnizações. Então, exatamente. Miguel, obrigada. Então eu agora passo a palavra para o nosso último tema, que vai ser apresentado pela doutora Ana Caria Nunes. Ana, por favor. Oi, Helena, eu vinha só perguntar se queriam de alguma forma prestar alguns esclarecimentos das questões que estou a ver que estão no chat e que não terão nada a ver agora com o tema seguinte, por isso não sei se os colegas querem já ver se há alguma resposta para dar, mais ou menos têm vindo a ser respondidas, não é? Pois a questão das aves, dos pintos do dia provenientes de um centro de incubação em zona de vigilância, como eu tinha explicado, têm de facto que ficar em vigilância na exploração de destino durante os 21 dias e têm que ser verificadas o seu estado clínico diariamente e de forma apertada. Relativamente ali à certificação das farinhas de penas e gorduras de aves, a questão não se prende propriamente com o produto não ser seguro, mas existem alguns destinos, como o Miguel também falou, que o texto acordado entre Portugal e o país terceiro de destino possa indicar qualquer coisa que impeça essa comercialização. Por exemplo, se no certificado que acompanham estes produtos, as farinhas de penas e gorduras de aves, etc. Se no texto do certificado indicar que aqueles subprodutos não são provenientes de uma exploração que teve com restrições sanitárias para a gripe aviária, nós já não poderemos fazer esse certificado. E muito provavelmente o certificado falará disso, porque sempre que estamos a falar de produtos de origem avícola, normalmente temos que certificar para a gripe aviária.
portanto, não propriamente pela insegurança dos produtos em si, mas pelos requisitos de certificação, tem que ser verificado caso a caso, mas é provável que possa não poder ir exatamente por o texto dizer que não pode. Obrigada, Cláudia. Bom, vou então avançar, espero que já estejam a ver a primeira página da apresentação das indemnizações. Estão a ver? Sim, estamos sim. a ver, Sim. obrigada. Bom, então, as indemnizações, nós temos dois pontos importantes na questão da indemnização. Uma prende-se com a nossa questão nacional e que tem a ver com o despacho 532.000, que é um despacho já antigo e que fará o pagamento destas indemnizações por abates sanitários, é o que está previsto nesta legislação, e o cofinanciamento europeu, que está atualmente previsto neste Regulamento 2021-690, que é um regulamento do ano passado e que tem ainda a sua decisão por aplicar, não está ainda aplicada a decisão que o transpõe, no fundo. Ora, a indemnização ao detentor, tal como estava a dizer, é composta por este despacho, que tem valores tabulados por espécie e ação e que, como conhecem, se calhar a maioria dos colegas presentes conhecerão Ana, Sim. desculpe interromper-me, mas temos aqui algumas pessoas a dizer que não estão a ver a apresentação. Ai, não? Portanto, se puderes sair e entrar outra vez, se calhar Vou era fazer isso, era melhor. Ok. O que é que terá acontecido? Vou então tentar voltar a partilhar. Estamos a ver, Ana. Agora estão a ver? Sim. Ótimo. Então vou avançar. Aqui já tinha falado. Vou neste passo. Estão todos a ver? Há alguém que se queixe que não vê? Ou não? Estão a ver? Bom, então, o despacho 530 tem então valores tabulados por espécie e ação que a maioria dos colegas que conhece este diploma saberá que ele está desatualizado, obviamente, porque é um diploma de 2000, por isso fará 22 anos agora em maio, e temos então o tal regulamento que prevê entrega de documentos por parte do detentor das explorações, obviamente, onde ocorrem os focos, e de avaliação destes custos decorridos do foco, que têm que ser suportados, obviamente, por documentação a apresentar pelo Estado-membro à Comissão. Assim, o processo de indemnização constante do despacho 530 prevê valores de mercado previstos no boletim CIMA. Quem não sabe o que é o boletim CIMA, é o boletim de cotações de mercado que o GPP, o Gabinete de Planeamento e Políticas, publica semanalmente referente aos vários produtos e animais que existem no mercado, obviamente, que estão a ser comercializados. Valores gastos com reforços de limpeza e geossanitária, e aqui poderíamos incluir uma série de medidas no âmbito da limpeza e desinfecção das explorações foco. Depois, valores gastos com destruição em alimentação animal, quando esta situação, obviamente, constitui risco de contaminação. E ainda valores gastos com abate dos animais em questão. Acresce informar que existe aqui uma proposta de alteração de despacho a aguardar publicação, que terá a ver com atualização de valores, obviamente. No processo de cofinanciamento previsto no Regulamento 2021-690, tem no seu anexo 1, nos custos elegíveis com medidas de emergência veterinária, que é o caso,
todas estas questões que aqui estão, por isso, custo de indemnização dos animais abatidos, custos de abate e transporte dos animais, custos de indemnização das retiradas de mercado, custos de transporte e eliminação das carcaças, limpeza, desinsetização, desinfecção de explorações e equipamento, e transporte e distribuição dos alimentos para animais contaminados. Assim, a documentação de suporte para este processo passará por entrega de documentação por parte do detentor das faturas, enfim, toda a documentação que tenha que represente despesas de abate e transporte, custos de animais abatidos limitados ao valor de mercado desses animais, obviamente, custos de limpeza e desinfecção de explorações e equipamento, custos do transporte e da distribuição dos alimentos para animais contaminados e do equipamento contaminado, caso este não seja possível de ser desinfetado, e custos de transporte e eliminação das carcaças. Quero ainda também salvaguardar que não são despesas elegíveis e estas estão presentes na legislação europeia, o abate voluntário dos animais, o IVA que consta das faturas, a depreciação e reparação de equipamentos, a destruição voluntária de produtos de origem animal e ainda os custos com as forças policiais. Ainda informamos que pedimos que as pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas nestes focos que tivemos, e esperemos que não, mas algum foco venha a existir no futuro, que procedam à reunião de toda a documentação, tudo aquilo que possam apresentar para nos ajudar nesta constituição de processo. Obviamente que nós estamos a trabalhar num formulário para remeter aos focos até à data existentes e pedir que com esse formulário, obviamente, preencham e anexem toda a documentação respectiva. A seu tempo será remetido o formulário e será reunida toda essa documentação. Obrigada a todos. Não sei se existem algumas dúvidas. Eu vou parar a minha apresentação para poder retomar aqui a sala. Muito obrigada. Temos... Ana, já acabaste? Já. Temos então algumas questões que nos vão sendo colocadas no chat. Em todo o caso, se vos restarem dúvidas, podem sempre enviar-nos essas perguntas por escrito. Há aqui pessoas com a mão no ar desde o início da sessão. Eu fiquei sem perceber se tinham logo dúvidas logo ao início, ou se clicaram sem querer. Mas se calhar podíamos agora permitir-lhes. A Clara Lopes, por exemplo. As pessoas têm permissão de falar, certo ou não? Ou nas definições da reunião? Que só colocação de questões via chat. Ok. Por isso, o colega, não sei, Carlos Brito, gostava de questionar, se puder colocar a sua questão no chat. Que há uma rigidez na decisão de confinamento. Ana, eu creio que nós conseguimos permitir à pessoa que exponha a questão, não? Está aqui, eu vejo aqui, permitir microfone, permitir câmara, eu creio que sim. A Clara Lopes é a primeira que aparece aqui, deixem ver se a Clara aparece. Permitir câmara. Eu sei, eu posso ajudar. Vou tornar apresentador. Eu posso então colocar aqui a questão que está a ser levantada por Carlos Brito.
A questão é que nós temos o mapa de risco do país, não é? Que define zonas com risco de alto risco de gripe aviária e zonas de baixo risco de gripe aviária. Depois nós temos perante o surto áreas de restrição que têm a ver com cada surto. E ainda temos no edital daquilo que é a gestão destas áreas que têm surtos, uma cláusula geral que perante a circulação de vírus da gripe aviária, que é por mais que evidente agora, nós demos uma ordem de confinamento geral a todo o país. Portanto, essa é que é a questão, é exatamente essa, é porque é que há uma rigidez para haver uma ordem de confinamento geral. A questão é que cada foco de gripe aviária tem um impacto tremendo naquilo que é a exploração afetada e em todas as outras explorações, não só nas zonas de restrição, como também naquilo que é o Estatuto Nacional do país, não é? Portanto, sabemos que nós temos vários parceiros comerciais, apenas um desses parceiros disse que está bem, nós então vamos fazer uma não importação de produto do distrito que estiver afetado, e portanto neste momento nós temos os distritos de Santarém, de Leiria e de Setúbal, esses 3 distritos afetados, e portanto há aqui parceiros comerciais que não importam destes distritos, mas importam do território nacional, e há outros que, de facto, parceiros que cortam completamente qualquer importação de gripe aviária, especialmente quando nós temos ocorrências de focos em animais domésticos, não é? Uma questão é haver ocorrência em animais selvagens e outra coisa é a ocorrência em animais domésticos. Por isso, aqui a ordem de confinamento geral foi feita já muito mais cedo em muitos Estados-membros da União, quando começou a circulação do vírus da gripe aviária, e consecutivamente em várias reuniões do Comitê Permanente Veterinário e das Plantas, a Comissão Europeia pediu aos Estados-membros que perante uma tal circulação viral, que estamos perante talvez um dos maiores surtos de gripe aviária experimentados na União Europeia, que os países adotassem medidas máximas de biossegurança. E, portanto, a medida máxima de biossegurança é, neste período de circulação viral, não permitir contactos das aves domésticas com as aves selvagens. É evidente que há alguns sistemas de produção em que esta situação torna bastante difícil a gestão dos efetivos, não só por aquilo que é, enfim, a designação de produto, porque essa aí tem derrogações, mas especialmente por questões de bem-estar animal. Portanto, o confinamento de algum tipo de produções é de facto difícil, e a questão vinha nesse sentido. Porque é que é rígido? Bom, tem que ser rígido especialmente para que haja este entendimento daquilo que é a dificuldade de nós defendermos os efetivos aviários do contacto de aves selvagens, certo? Agora, poderá a nossa legislação prever que possa haver derrogações, que essas possam ser dadas mediante a avaliação caso a caso pela DGAV. E, portanto, era esta a resposta que eu queria dar, não é? É um apelo a todos os Estados-membros para que nesta época de circulação máxima viral, como viram naqueles gráficos que a Renata apresentou, surgem quase como um padrão, nos últimos anos tem surgido quase como um padrão. Nós temos, Portugal tem ficado um bocadinho fora destas situações, mas neste ano também chegou-nos aqui a circulação do vírus da gripe aviária. E como dizia, de facto há mesmo previsto na legislação a possibilidade desses animais que têm que ter acesso ao ar livre passarem por períodos de confinamento dentro do aviário. Está mesmo previsto que uma certa percentagem da vida desses animais pode ser feita em cativeiro, exatamente por causa destas situações de risco da gripe aviária. Para além de que, quando se faz o licenciamento de explorações extensivas com acesso ao ar livre, as condições de licenciamento da parte coberta, ou seja, do interior do pavilhão, já por si são melhores, ou seja, com mais espaço, do que no caso da produção intensiva. Portanto, passar 2, 3 meses fechado, no caso, por exemplo, das galinhas poedeiras de acesso ao ar livre ou biológico,
não será um drama por aí além, comparado com o que pode ser um foco de gripe aviária nesse aviário. Eu gostava só de dar uma chega relativamente a esta questão do confinamento, para além do que a professora Yolanda já referiu, apenas para informar que a maioria dos países que está a braços com focos de gripe aviária e na Europa, na União Europeia nomeadamente, decretou ordens de confinamento geral. É logo uma das medidas que aparece quando começa a haver evidências de ampla circulação de vírus. E é exatamente isso que está a acontecer neste momento. As zonas, dizer ainda que a questão da classificação de uma zona como sendo de alto risco, as outras zonas, nós designamos-las por sem restrições, não são necessariamente zonas de baixo risco. Digamos que não são zonas classificadas como alto risco, porque essas foram, pronto, fruto de uma análise exaustiva de uma série de critérios, de parâmetros, em que se verificou que seria naquelas em que a probabilidade de ocorrer contactos entre aves selvagens e aves domésticas era maior e, portanto, foram definidas como sendo de alto risco. Mas a gripe aviária pode aparecer em qualquer ponto do país, qualquer. Inclusivamente, este vírus H5N1 que circula na Europa foi detectado no Canadá, numa ave selvagem, que foi daqui da Europa, atravessou o Atlântico todo e chegou ao Canadá. Portanto, estes vírus podem aparecer literalmente em qualquer lado e os movimentos das aves selvagens são absolutamente incontroláveis. Nós não conseguimos, de modo algum, monitorizar nem controlar para onde é que elas vão, de onde elas vêm e para onde elas vão. E, portanto, a medida de confinamento geral das aves de capoeira e das aves mantidas em cativeiro é uma medida base de biossegurança que é amplamente aplicada em situações de epizootias como esta que estamos a viver. E pronto, é lamentável que tenhamos de o fazer, é desagradável, mas é uma medida de salvaguarda absolutamente essencial para protegermos o efetivo avícola nacional. Então, é só isto. E sim, há a possibilidade de derrogação, de acordo com o aviso 15 e pelo que sei, no próximo aviso, há sempre a possibilidade de derrogação que vai ter que ser avaliada caso a caso. Em relação à pergunta sobre a possibilidade de utilização das cascas provenientes dos ovoprodutos poderem ou não ser encaminhados para a alimentação animal, se esses subprodutos tiverem tratamento térmico, poderão ser encaminhados, sim. A questão é, no caso de a unidade de ovoprodutos estar numa zona de vigilância, aí os subprodutos dessa unidade só podem ser encaminhados para aterro ou para compostagem ou para qualquer situação avaliada previamente por nós com o necessário tratamento térmico. Mas penso que a pergunta seria as cascas provenientes de processamento dos ovoprodutos, dos ovos provenientes da zona em vigilância, ou seja, em que a própria fábrica não está em zona de vigilância, mas que vai fazer o tratamento de ovos provenientes de zona de vigilância. Eu diria que não é a coisa mais correta a fazer, mas desde que haja um tratamento térmico e que se consiga garantir que o vírus foi destruído.
Muito bem, penso que não temos mais questões. Não sei se alguma pessoa ainda está a colocar questões aqui no nosso chat. Para já vou eu deixar aqui o correio eletrónico do nosso secretariado para qualquer dúvida que tenham, nos encaminhem. Podem encaminhar qualquer dúvida para o correio eletrónico da Direção de Serviços de Proteção Animal, que depois nós trataremos de esclarecer. Não sei se mais alguém quer tomar da palavra, mas parece-me que chegamos então ao fim desta sessão. Desde já eu vou agradecer o vosso interesse em participarem na sessão e para nós podermos partilhar convosco as preocupações e aquilo que atualmente está consignado na legislação para que possamos, de facto, fazer frente aqui aos surtos de gripe aviária e espero que, enfim, que não haja mais novidades e que estejamos perto daquilo que é o fim do nosso surto de gripe aviária. Bom, não digo isto com muita convicção, tendo em consideração que, de facto, como a Renata disse, em quase todos os países, janeiro, fevereiro tem sido sempre o pico daquilo que é as ocorrências de gripe aviária, mas vamos esperar que pelo menos consigamos defender tudo aquilo que são os nossos efetivos aviar da avicultura nacional, não é? Para que as coisas sejam minimamente controladas. Relativamente ao acesso à gravação, sim senhora, nós devemos depois disponibilizar e havemos de informar todos de onde estará disponibilizada esta nossa sessão de esclarecimento. Mais uma vez, obrigada a todos e uma boa tarde.